E aí, pessoal, tudo bem? Nos vídeos anteriores eu tenho falado demais, né, que a dependência tecnológica é a finalidade da nossa sociedade. E aqui tentando explicar, né, como que tudo, a nossa organização social, ela nos leva ao que a gente pode entender enquanto uma dependência tecnológica. E aí eu tava pensando aqui, né, sobre como que a selfie entra no meio disso tudo. E nesse livro, Não Coisas, do Byung-Chul Han, ele acaba falando, né? Tem um capítulo específico chamado Selfie, e que ele vai discutir, né? Vai pensar aqui, refletir sobre alguns aspectos da diferença entre a fotografia analógica e a fotografia digital. E eu quero fazer aqui, então, com vocês um vídeo para que a gente possa também refletir, pensando nesse campo da psicologia e da dependência tecnológica, entendendo essa diferenciação e como que a selfie, no caso, entra como também uma dessas finalidades em si, né? Ou seja, dentro da nossa sociedade, como que a selfie também é essa finalidade ou nos leva a essa experiência que eu estou chamando aqui de uma dependência tecnológica. Bem, então para poder desenvolver isso um pouquinho mais, eu dividi o vídeo em três partes. Na primeira parte eu vou falar sobre a materialidade da memória, na segunda sobre a transformação da experiência visual e na terceira sobre a cultura da exposição. E acredito que a partir daí a gente vai conseguir levantar outras reflexões para possíveis outros vídeos, certo? Então, vamos lá? Bem, quando eu estou falando aqui com vocês sobre a materialidade da memória, evidentemente eu já estou então fazendo uma referência às fotografias analógicas, porque como a máquina analógica, ela produzia a fotografia analógica, ou seja, ela ia produzir aquele papel impresso, né? Você tinha que utilizar a máquina, que de uma certa maneira ela ia fazer um jeito de capturar aquela cena na qual você está focando, né? Que você está ali, então, capturando, como a gente utiliza aquela palavra. A luz passa pelo obturador, vai fazer todo o processo químico no filme e depois é necessário todo um processo de revelação. E para quem aqui já teve ou tem ainda álbuns de fotos, vocês conseguem lembrar, né, ou perceber, e quem não tem, né, eu faço esse pedido até para perguntar para quem tem, caso você seja muito novo e não tenha nada disso. Ou tenha, mas que seja de uma impressão a partir de foto digital, realmente peço que você pergunte para pessoas que têm essas fotografias analógicas como que era, né? E eu vou falar aqui um pouco mais da minha experiência, da experiência de pessoas que eu conheço, só, né, para não generalizar como a experiência de todos. Mas de maneira geral, né, a fotografia analógica ela funcionava como uma espécie de registro da memória. Quem tinha acesso à possibilidade de ter uma câmera analógica para poder capturar as fotos, né, primeiro ponto aqui, você não desperdiçava, né, ou como, por exemplo, a gente vê hoje em dia. Eu fui tirar uma foto para atualizar meu perfil e a pessoa tirou 100 fotos, tirou 500 fotos e apenas utilizou uma, duas fotos. Não existia esse pensamento com a fotografia analógica, porque toda fotografia que você tirava, mesmo que você pudesse não ser aquela fotografia ideal ou a perfeita, mas ela fazia parte de um registro, como essa espécie de uma memória, né, essa memória materializada. Até mesmo o filme, depois que você revelava, ele não era descartado, né? Então ele permanecia com você, até mesmo caso você quisesse revelar novamente ou revelar, né, de outro formato e por aí vai. O interessante de pensar é como que a fotografia, então, ela vinha com um processo emocional extremamente interessante na nossa sociedade, né? Essa máquina, essa tecnologia, ela tinha uma função de materializar uma memória, materializar um certo momento, e com isso, ele vinha de uma maneira o mais possível, vamos dizer assim, do que estava acontecendo, porque, claro, a máquina também tem as suas limitações, do que ela é possível ou não, tinham os desvios, digamos assim, né, ou aquilo que é fora do padrão, quando ficava borrado, né, ou quando tinha algum problema de exposição, de luz e de outras coisas. Mas ainda assim, a fotografia analógica, ela tinha essa função de fazer com que a gente buscasse fazer essa materialização, né? Fazia com que a gente, então, tentava olhar, né, para aquilo que aconteceu e depois você guardava, né, revelava aquelas fotos, guardava aquelas fotos e a gente ia, então, tendo até os momentos em que você pegava aquelas fotos para recuperar as memórias, né? Então ela era tanto esse momento de materialização que depois você recuperava a sua memória por meio daquelas fotos. Então muitas famílias até hoje ainda têm álbuns e mais álbuns de fotos onde você recupera a memória por meio delas. Fazia álbuns temáticos, né? Enfim, a divisão ali era a gosto de cada pessoa.
mas de uma maneira então que você conseguia fazer com que essa memória, né, ela se tornasse um registro material, né, se tornasse ali naquela folha de papel, e que a gente vê, né, algo como uma relação de fato da memória, que ela não é nem passado e não é nem presente, ela fica naquele entre, sabe? Porque não é agora, mas também o passado não é aquele passado cronológico, como a gente consegue demarcar, né? Porque o passado da memória, ele está sempre se atualizando no que seria mais próximo do presente. Nunca é totalmente presente, porque todo momento que nós falamos qual é o presente, ele já está passando e segue passando. Então é muito interessante nesse processo, inclusive social e psicológico, né, o que a gente podemos chamar aqui de um processo psicossocial, da transformação da memória a partir das fotografias analógicas e de como que ela tinha essa função, né, ou foi ganhando essa função social, essa função, né, na nossa sociedade, como essa espécie de materialização, e que por conta das novas tecnologias, por conta de mudanças também da nossa própria organização social, mudança de algumas, enfim, do que a gente pode aqui entender até mesmo, né, enquanto o tempo mesmo, a aceleração do tempo e tantas outras coisas que vão sendo modificadas pelo nosso modo de produção, pelas tecnologias, enfim, por tantas outras coisas, ou seja, as nossas relações sociais foram mudando. A gente vê também que a nossa memória foi mudando. O que eu quero dizer é chegar nesse ponto, né, de como a nossa memória foi mudando. Né, porque quando a gente fala sobre esse processo de desenvolvimento histórico humano, e eu trouxe isso num vídeo falando sobre o construcionismo social, como que a gente ignora as máquinas no meio disso tudo, né? Ou as coisas, ou as técnicas, as tecnologias, a gente ignora os objetos, né? A gente ignora aquilo que não é, enfim, aquilo que não é humano. E como que, de fato, aquilo que somos, ou aquilo que nos constitui, ela tem uma relação muito, 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 muito ligada, ela tem uma relação muito intrincada com os objetos, com as tecnologias. Né? Então, antes da tecnologia analógica, antes, pensando aqui da tecnologia da fotografia analógica, como que era, né, para registrar isso? Era por meio de pintura, era algo mais raro, era algo diferente, era algo mais lento, né? Até mesmo as primeiras fotografias ainda tinham um caráter lento, né, um caráter diferente de fazer esse registro. E, com o passar do tempo, a gente vai vendo essa mudança. E o ponto, então, né, de pensar é como que, então, foi havendo isso que a gente vai chamar aqui, né, dessa transformação da experiência visual. Se a fotografia analógica, então, perdeu a sua prevalência, e agora a gente está na fotografia digital, o que isso muda, pensando nesse nível psicossocial e pensando até mesmo nessa relação que eu estou tentando criar aqui com a dependência tecnológica, né? Primeiro ponto é, de fato, como a fotografia analógica, ela tinha até mesmo um caráter, né, de um organismo vivo, já que ela se vincula àquele papel, já que aquele papel pode se degradar, já que o filme também pode sofrer algumas interferências, ter alguns problemas que você pode perder, de fato. E quando a gente fala, então, sobre essa mudança, né, para a tecnologia digital, a primeira e imediata mudança é nesse processo analógico para o digital. Porque o processo analógico, ele tem em si uma espécie de uma alquimia, né, um processo físico-químico que você faz a transformação daquilo que ficou registrado num filme e vai passando por uma sala escura para poder revelar, né, então, aquela foto, né, tinha até esse nome, revelar a foto, né. Você vai fazer um processo de revelação, tem alguns nomes, umas características quase que místicas, quase que mágicas daquilo que a gente está vivendo. E na fotografia digital, qual é o processo e essa diferença para a gente poder pensar como que então tudo isso muda e se acelera, ou essa transformação da experiência visual? Primeiro que não vou falar aqui apenas do acelerar, mas esse caráter mesmo de que a fotografia digital, ela não vai fazer com que, né, ela não tem um processo analógico, ou seja, ela faz uma interpretação daquilo que ela vê, entre muitas aspas, né, a partir do seu sensor, e essa transformação, ela é uma transformação de tentar interpretar o ambiente traduzindo aquilo em números, em dígitos, né? Tudo que a gente fala que é digital, a gente está dizendo que a sua base ou no caso numa lógica, né, digital, ou seja, ela é organizada, ordenada a partir de dígitos, né, a partir desse conceito, né, dos dígitos, desse conceito numérico, desse conceito, então, daquilo que vai ser lido a partir dessa forma.
E então a primeira diferenciação é isso, nessa mudança desse processo, nessa mudança daquilo que daquilo que eu estou chamando antes de uma espécie de memória para essa outra memória. Ou seja, essa experiência visual, né, que a gente está falando, essa nova experiência visual, ela tem relação também com essa memória que vai mudar. Até porque se existe um outro modo de você fazer os seus registros, existe um outro modo de você fotografar, capturar, de você absorver, né, de você, enfim, entrar em relação com aquilo que você está vivendo, vai ter uma relação com a sua memória e vai ter uma relação com a sua percepção. Quando eu digo aqui uma relação, é uma nova relação, né? Uma mudança a partir disso. Então, a fotografia digital, por exemplo, ela é muito mais descartável do que uma fotografia analógica. Uma fotografia digital, por exemplo, né? E continuando dando aqui os exemplos, ela é possível que você modifique ela, e a analógica não tinha necessariamente esse tipo de modificação, né? Toda intervenção que era feita numa fotografia analógica, ela deixava uma marca específica. Na fotografia digital, ela pode tentar nos enganar, digamos assim, né? Não é uma intervenção que você está fazendo, é uma tentativa de engano ou de mudança. E aí, por consequência, ela tira esse caráter, né? Esse caráter do que você está fazendo com a sua memória, que é o caráter interpretativo, que é o caráter criativo. Então, toda criação digital, ela tem né, tem um outro significado e tem outras possibilidades, que não se trata aqui, né, então, de ser menos criativo, né? Mas esse processo criativo que eu tô falando, a diferença do analógico para o digital, é que é uma criação de outra coisa, que não é daquele mesmo, né? Não é daquele mesmo objeto. Ou seja, numa câmera digital, na fotografia digital, você acaba então mudando essa relação da memória, né? Se uma fotografia na fotografia analógica ela contava uma história, na fotografia digital ela começa como que contar episódios, porque também você pode tirar muito mais fotografias, você pode gravar vídeos, vai haver uma série de possibilidades também, né? Porque as câmeras digitais vão já vir muito cedo assim com a ideia de fotografia e também gravação de vídeos, então começa a tornar a nossa história, ou a maneira como a gente conta as coisas, ou como a gente percebe as coisas, como episódios, né? Como episódios que você vai narrar, ou como uma espécie de séries. Então você perde aquele caráter de um conto, ou de uma história, digamos assim, para uma série de episódios, né? Para alguns recortes que você vai formar. E novamente, nada disso aqui eu tô falando com juízo de valor, ou até mesmo com um aspecto nostálgico, como se aquilo fosse melhor. Isso é pior. Você tá falando de diferenças aqui, né? Diferenças, modos como a gente se relaciona com a tecnologia e essas consequências que elas causam em nós. Ou seja, essa experiência visual, né, como eu tô tratando aqui com vocês, estou trazendo para vocês, é algo que como ela vai modificando, então, a maneira como nós vamos experimentando as coisas, né? Como nós vamos experimentando a nossa própria realidade, ou nós vamos experimentando a nós mesmos, porque se muda a memória e a percepção, então está mudando a nós mesmos aí, né? Tem algo em nós que está sendo transformado a partir disso, né? Então não é simplesmente uma mudança de tecnologia, não é simplesmente uma mudança de outra coisa, mas é uma mudança naquilo que a gente está então entendendo como funciona as nossas organizações, né? A nossa organização social. E por consequência, se eu falo sobre essa mudança de ser mais episódico, de ser mais descartável, de ser possível de uma manipulação outra, né, que pode tentar nos enganar muito mais, né, de ser mais verossímil do que a analógica, por exemplo, com os filtros, com as montagens e tantas outras coisas cada vez mais sofisticadas que a gente está vendo hoje, né, isso tem muita relação com a nossa dinâmica, por exemplo, de consumo atual, né, sobre como que a gente acaba buscando uma outra experiência e que a fotografia, no meio disso tudo, ela se apresenta como isso que é veloz, isso que é dinâmico, isso que é episódico, né, isso que também vai contando a nossa história de uma outra maneira e que a gente vai se relacionando de outra maneira, consumindo de outra maneira e nos se entendendo, né, a gente vai entendendo a nós mesmos de uma outra forma. Por isso, né, que aí tem esse nome que eu estou trazendo aqui, e inspirado, claro, no texto do Byung-Chul Han, é que a gente entra numa cultura da exposição.
Se você chegou até aqui é porque você tem interesse de alguma maneira, né, com o que eu tô falando, seja do campo de uma superpsicologia crítica, ou seja a partir de da minha base esquizoanalítica. Então não deixa de conferir abaixo a formação Ciberesquizo, que é uma área então onde eu coloco cursos que fala sobre superpsicologia crítica, tanto teoria e prática, né, e que eu quero cada vez mais construir mais cursos, quero fazer mais cursos e também cuidar ou cultivar uma comunidade com pessoas interessadas em falar, estudar e, enfim, trabalhar nesse campo tão interessante. Também não deixa de assinar a newsletter abaixo, onde lá no meu Substack eu escrevo cartas introduzindo sobre esquizoanálise. Já fiz uma série de cartas sobre o Antiédipo e agora estou fazendo uma série de cartas sobre o livro Caosmose, do Félix Guattari. Bem, então chegamos a esse ponto, né? Porque eu lá no começo falei sobre selfies e eu não entrei ainda em selfies, né? Porque a ideia é exatamente trazer esse percurso para chegar nesse momento em que eu tô aqui falando com vocês, né? Inclusive estou aqui no modo selfie, né? Estou nesse modo selfie na minha câmera. Então, qual que é essa mudança para a gente chegar nesse ponto, né? Primeiro, eu te falar sobre essa mudança da analógica para o digital, pensando exatamente em como que a própria máquina, ela traz consigo muito dessa transformação, mas também trazendo essa mudança social nisso. E aí a gente chega nesse ponto da selfie. Ah, mas ninguém fazia selfie no período analógico? Eu tenho certeza que alguém fazia. Eu né, tô trazendo aqui entre aspas como se fosse algum de vocês falando. Mas eu afirmo, tem sim, né? Já tem uma série de registros, eu já vi algumas exposições bem interessantes de pessoas que tiravam selfies lá no começo do século XX, né? E que guardavam para si, eu tinha uma espécie de registro super interessante sobre isso, com máquinas bem antigas, em preto e branco, todo, enfim. E eu acho super interessante, né, esse olhar. Eu acho que tem até de antes do século XX, se eu não me engano, né, pessoas fazendo isso. No período da pintura mesmo, antes das máquinas fotográficas, já tinha também essa característica de trazer algo de si, né, para a imagem, para o centro da imagem ou algo assim. E esse é o primeiro ponto, né, que a selfie, ela coloca o indivíduo no centro da imagem. Né, igual eu estou aqui centralizado na imagem de vocês, né? Então a selfie tem muito disso do selfie, né? Do você trazer a si próprio para o centro. Porque as câmeras, de maneira geral, elas não tentam trazer, inicialmente, pensando assim, não eram utilizadas principalmente para isso, para trazer um indivíduo para o centro. Geralmente era um contexto ou era uma relação entre as pessoas e o lugar, entre as pessoas e isso. Por isso que eu falei sobre aquela ideia do como que na máquina analógica ela contava uma história, como que a fotografia analógica muitas vezes contava uma história. Porque mesmo quando você centralizava um indivíduo, ou você centralizava um grupo, que seja, havia sempre um contexto específico, né? Com a digitalização e com a facilidade das máquinas, a gente vai vendo cada vez mais, então, essa facilidade, essa possibilidade de você mesmo registrar a si próprio. E com as primeiras redes sociais, quem lembra, por exemplo, né, do Flogão, Fotolog e tantos outros sites que era possível de você compartilhar suas fotos antes mesmo das redes sociais, antes mesmo, né, do Orkut, depois do Facebook, MySpace e tantas outras plataformas assim que vão depois se estabelecendo como tal e vão criando isso. Mas o interessante, né, é que a selfie, enquanto um tipo de fotografia ou um modo de fotografar, ela traz consigo esse caráter de uma exposição, assim como a fotografia digital possibilita isso, né? Ou seja, vai se formando essa espécie de cultura da exposição, como aqui o Byung-Chul Han está falando, e as consequências disso é essa colocação, né, do indivíduo como centro, é essa apresentação da sua vida como uma espécie de episódio, e o mais interessante, assim, de se pensar, né, é como que a selfie, ela tem um caráter impermanente. Por exemplo, você posta uma foto, uma selfie em alguma rede social, ela se perde no tempo, né? Hoje em dia, um conteúdo, ele se perde no tempo. Algumas poucas plataformas mantêm um caráter de um conteúdo um pouco mais duradouro, como, por exemplo, o YouTube. E ainda assim é muito pouco, né? Porque o YouTube fez 20 anos. Isso é muito para a internet, pensando assim, essa internet popularizada, entre algumas aspas, mas popularizada, mas ainda assim é muito pouco pensando historicamente sobre o que isso realmente tem em si como uma espécie de armazenamento sobre as coisas, né? Uma espécie de registro sobre as coisas, né? Então, as redes sociais, de maneira geral, elas tendem a efemeridade, né, um story, ele dura um dia, e olha lá, né, ou você um post no feed do Instagram, Snapchat, enfim, não importa qual for a plataforma, TikTok seja, é sempre aquele rolar de dedo que vai passar. Então,
é interessante pensar como que essa mudança da tecnologia e a nossa relação com essa tecnologia vai construindo outros modos de ser, e que nesse caso entra nessa dinâmica da exposição, até porque é uma espécie de chavão que fala, né? Se você não posta, é como se você não estivesse vivo. Então você precisa postar e compartilhar, até porque já que você tem essa tecnologia tão fenomenal e tão prática e tão fácil de postar, por que você não fala sobre o seu dia? Por que você não mostra o seu dia? Por que você não mostra sobre si? Eu quero te ver, eu quero ver a sua história, eu quero saber como você está vivendo, eu quero assistir uma série nova que é sobre a sua vida. E aí, é só entender a nossa relação, por exemplo, com muitos influenciadores digitais, como a gente chama, né? Ou criadores de conteúdo também, é um outro nome que está se chamando, né? O que eles fazem a não ser contar sobre os seus dias, mostrar a sua vida como uma espécie de novela ou uma espécie de série, né, em que a gente vai assistindo episódios e que aquilo pouco que vai sendo mostrado é uma maneira de contar isso. Seja no Instagram com um registro próprio, seja no TikTok com maneira própria, seja no YouTube, todas essas plataformas, elas têm em si nessa possibilidade e funciona muito bem, digamos assim, né? Funciona muito bem essa ideia do contar a sua história. Conte a sua história como episódio, como série, como algo que eu vou assistir. E aí que a gente chega nesse ponto, né, de pensar exatamente, quando eu falei lá no começo dessa relação da selfie com a dependência tecnológica, como que a gente vê, né, essa relação. Porque se você precisa contar sobre si, você precisa postar, né, ou você posta, ou você morre, ou você desaparece, então, de certa forma, né, é aquilo que a gente está chamando aqui. É necessário que a gente seja dependente. Eu não sei vocês, né, mas eu acho bem interessante essa discussão. Eu gosto de ficar refletindo sobre isso, né, eu gosto de ler sobre essas coisas. Então, trazer aqui um pouco sobre fotografia, embora eu não compreenda dos aspectos técnicos, sobre a composição da fotografia, mas eu acho interessante os aspectos técnicos das máquinas, por exemplo, ou os aspectos técnicos de pensar a nossa relação com as máquinas, né? Então, trazer essa relação aqui da selfie, da fotografia com a dependência é algo que me pegou desprevenido quando estava lendo, e eu acho muito interessante repensar isso, assim, né? Sobre como que é necessário, é quase como demandado que estivéssemos presentes dessa maneira. E com isso, novamente, nada desse vídeo aqui é uma tentativa de fazer um juízo de valor sobre o que vale mais, vale menos, se está certo, se está errado, né? Não se trata de um vídeo moralista, mas de fato da gente compreender, né? Compreender do que a gente está fazendo e a partir dessa compreensão sobre isso que estamos fazendo, entender como que a gente se sente, o que a gente pensa a partir disso, o que a gente pode fazer, e como fazer de uma maneira que nos seja mais interessante, que no fim das contas, né, acho que esse é o objetivo de toda a reflexão, é tentar lidar com os problemas que a gente vive, com as situações que nós vivemos, e buscar viver de uma maneira que seja mais interessante, né? Enfim, então aguardo vocês no próximo vídeo e até mais. Voltei, não esqueça de deixar seu like e se inscrever, né, porque se você chegou até o final desse vídeo, mesmo até depois do meu até mais, então é porque você realmente gostou, né, acredito que você gostou do vídeo, eu achei no mínimo interessante. Então se inscreva para receber os próximos vídeos e não esqueça do seu like. Agora sim, tchau, tchau.